Em um escritório silencioso, uma mulher assina o divórcio rindo, certa de que está deixando para trás um homem falido e sem futuro. Do outro lado da mesa, ele aceita cada palavra de desprezo com uma calma inquietante, como se já soubesse algo que ninguém mais ali sabia. Enquanto ela planeja uma nova vida ao lado de outro, existe uma verdade escondida a poucos centímetros, guardada em um celular que ela sequer se deu ao trabalho de olhar. E quando essa verdade finalmente vier à tona, não será apenas o dinheiro que mudará tudo, mas o destino de todos os envolvidos. Antes de descobrir o que realmente aconteceu nessa história de traição, orgulho e reviravolta, não se esqueça de se inscrever no canal para mais relatos surpreendentes. A caneta deslizou sobre o papel com uma elegância que parecia ensaiada. Renata Drummond assinou o último campo do documento e, ao pousar o instrumento sobre a mesa de mármore branco do escritório Carvalho em Associados, no coração do Itaim Bibi, sorriu de um jeito que não era de alívio, era de triunfo. Havia algo teatral naquele sorriso, algo que ela havia praticado mentalmente durante semanas, como quem ensaia a cena mais importante da própria vida. E para ela era exatamente isso. Do outro lado da mesa, Marcos Drummond permanecia imóvel. 42 anos, ombros ligeiramente curvados, a barba por fazer e a camisa social sem gravata. Detalhes que, aos olhos de Renata, confirmavam tudo o que ela pensava a respeito dele. Um homem que havia desistido. Um homem que o mundo havia esquecido antes mesmo de ele perceber. O advogado de Renata, o doutor Fábio Lorena, organizou os documentos com eficiência clínica, carimbou cada folha e falou sem erguer os olhos da mesa. Tudo em ordem. A separação total de bens está homologada, incluindo a cláusula de patrimônios futuros. Senhor Drummond, o senhor confirma estar ciente dos termos? Marcos levantou os olhos devagar. Não havia raiva neles. Havia algo que Renata interpretou como resignação, mas que, se ela fosse mais atenta, reconheceria como controle absoluto. Estou ciente, disse ele com voz baixa e tranquila. Renata abriu a bolsa de couro italiana e tirou uma nota de R$ 50. Deslizou sobre a mesa em direção ao ex-marido com 2 dedos, como quem serve esmola a um estranho. Para o táxi, disse ela, e a risada que veio depois foi curta, afiada, destinada a machucar. O doutor Lorena fingiu não ver. Marcos olhou para a nota por um longo segundo. Depois a empurrou de volta, sem pressa. Não vou precisar. Renata pegou a nota, guardou na bolsa com um encolher de ombros e se levantou. Ajeitou o blazer bege sobre o vestido justo, passou os dedos pelo cabelo liso e escuro e caminhou em direção à porta sem olhar para trás. Os saltos ecoavam no piso de porcelanato como um metrônomo marcando o fim de algo. Ela já estava quase na saída, quando a voz de Marcos cortou o silêncio. Renata. Ela parou. Não por afeto. Aquilo havia terminado faz tempo. Parou por curiosidade, pela possibilidade de testemunhar algum tipo de súplica que pudesse alimentar a narrativa que contaria aos amigos mais tarde. Virou-se lentamente. Marcos estava de pé, o celular na mão. Com um gesto calmo, deslizou o aparelho sobre a mesa de mármore em direção a ela. A tela estava acesa. Achei que você devesse ver isso, disse ele. Renata se aproximou com passos lentos, como quem não quer demonstrar interesse, mas não consegue resistir. Inclinou-se sobre a mesa. Seus olhos percorreram a tela. O número era grande demais para ser processado de imediato. Ela leu, releu, piscou 2 vezes. O saldo bancário exibia 8 dígitos. O silêncio que tomou conta da sala naquele instante não era como o silêncio comum. Era o tipo de silêncio que precede o colapso, o momento exato em que o chão some debaixo dos pés e o corpo ainda não recebeu o sinal para cair. O que é isso? Ela sussurrou. O resultado da venda da patente do Solaris, respondeu Marcos, e havia naquele tom algo que ela nunca havia ouvido antes vindo dele. Paz. Uma paz que não precisava de testemunhas. Renata ficou parada. A bolsa italiana escorregou levemente do ombro. Mas a história que chegou àquele escritório naquela manhã não havia começado ali. Havia começado muito antes, em noites de garagem iluminadas por monitor de computador,
em discussões que cresciam feito maré e em um amor que foi se desfazendo tão devagar que nenhum dos dois soube ao certo quando exatamente ele tinha ido embora. Havia começado, talvez, na primeira vez em que Renata olhou para o marido numa festa e fingiu não o conhecer. Era um sábado de outubro, quase 2 anos antes. O apartamento de Cecília Monteiro, no Alto de Pinheiros, estava cheio de gente que usava roupas caras e falava sobre investimentos como quem discute o tempo. Renata circulava pelo ambiente com a naturalidade de quem pertence, sorrindo para as pessoas certas, segurando a taça no ângulo certo. Marcos havia chegado mais tarde, vindo direto do coworking onde passava os fins de semana, refinando o código dos Solaris, o software de gestão inteligente de contratos que ele desenvolvia havia 3 anos sem que nenhuma empresa tivesse se interessado de forma concreta. Estava com a camisa levemente amassada e os cabelos desarrumados. Localizou Renata do outro lado da sala e acenou. Ela desviou o olhar. Ele atravessou a sala assim mesmo, constrangimento na espinha, mas sorriso no rosto. E se aproximou do grupo onde ela conversava com Gustavo Almeida, empresário do setor imobiliário, cabelos grisalhos nas têmporas, relógio que custava mais do que o carro de Marcos. "Oi, pessoal", disse Marcos naturalmente. Houve um silêncio microscópico, daqueles que só existem para quem os provoca. "Ah, Marcos", disse Renata com uma leveza artificial que ele levou 1 segundo para identificar. "Você conhece o Gustavo, né?" "Gustavo, esse é um amigo meu." "Um amigo." Marcos sorriu. Cumprimentou Gustavo. Ficou ali por alguns minutos e depois foi buscar algo para beber, sozinho, enquanto Renata ria de uma piada que Gustavo havia contado. Naquela noite, no carro de volta para casa, nenhum dos dois falou sobre o episódio. Mas Marcos guardou aquele momento num lugar específico da memória, o lugar onde se guardam as coisas que ainda não se sabe o que fazer. E foi naquele lugar que outras memórias começaram a se acumular, uma por uma, silenciosas como sedimento no fundo de um rio. Nos meses que se seguiram àquela festa, Marcos tentou acreditar que havia interpretado mal a situação. Era bom nisso, em encontrar explicações razoáveis para comportamentos que, a certa distância, não tinham explicação nenhuma. Talvez Renata apenas não quisesse misturar os ambientes. Ele era engenheiro de software, não psicólogo, e preferia equações a suposições. Então, o Solaris começou a consumir tudo. O projeto havia nascido de uma observação simples. Grandes empresas perdiam contratos por falhas de gestão documental, por prazos vencidos que ninguém havia monitorado, por cláusulas que ninguém havia relido. Marcos passou 2 anos desenvolvendo um sistema de inteligência que cruzava dados contratuais, enviava alertas antecipados e gerava relatórios preditivos. A ideia era boa. O problema era que, sem capital para marketing e sem rede de contatos no mundo corporativo, ninguém abria a porta para ouvir. As dívidas foram chegando com a paciência implacável de quem sabe que o tempo está do seu lado. Primeiro os cartões, depois um empréstimo para cobrir o servidor, depois outro, menor, para pagar o contador. A garagem de Pinheiros que servia de escritório virou um símbolo ambíguo. Para Marcos, era o lugar onde algo estava sendo construído. Para Renata, era a prova de que ele havia ficado para trás. "Você precisa parar com isso", ela disse certa tarde na cozinha do apartamento que dividiam no Brooklyn. Estava de costas, organizando compras com aquela precisão irritada que ele havia aprendido a reconhecer como prelúdio de briga. Já faz 3 anos. Nenhuma empresa comprou, nenhum investidor apareceu. "Até quando?" "Até dar certo", respondeu Marcos, com a simplicidade de quem realmente acredita no que diz. Ela virou-se e o olhou como se aquela resposta fosse, por si só, a prova de que ele estava perdido. "Isso não é resposta. Isso é teimosia disfarçada de fé." Ele não retrucou. Não porque não tivesse o que dizer, mas porque havia aprendido que algumas batalhas verbais não tinham vencedor. Apenas desgaste. E o desgaste, naquele casamento, já havia chegado a um nível que os dois fingiam não medir. O que Marcos ainda não sabia naquela tarde de cozinha
era que Renata já havia começado a traçar uma saída, não de forma impulsiva. Ela era meticulosa demais para isso. Era uma saída calculada, construída tijolo por tijolo ao longo de encontros que ela descrevia nas mensagens como almoços de trabalho e happy hours com a equipe. Gustavo Almeida havia se transformado de conhecido em algo que ela preferia não nomear com precisão. As mensagens que trocavam à noite, quando Marcos estava na garagem com o notebook, tinham um calor que extrapolava qualquer definição profissional. E enquanto tudo isso acontecia em silêncio, Marcos Drummond recebia, num e-mail de uma terça-feira comum, uma mensagem que mudaria completamente o destino daquela história. O e-mail havia chegado numa terça-feira de novembro, às 23h42, enquanto Marcos terminava de corrigir um módulo de indexação no Solaris. O remetente era uma empresa que ele não conhecia, Vortex Capital Tecnologia, com sede em São Paulo e escritórios em Lisboa e Chicago. O assunto dizia simplesmente: proposta de aquisição de patente, software Solaris. Marcos ficou olhando para a tela por alguns segundos, sem piscar. Depois releu. Depois fechou o notebook, saiu da garagem, entrou na cozinha, bebeu um copo d'água, voltou para a garagem e reabriu o notebook. O e-mail ainda estava lá. Escrito em linguagem jurídica precisa, o texto apresentava a Vortex Capital como um fundo de investimento focado em tecnologia aplicada ao setor legal e corporativo. Eles haviam identificado o Solaris por meio de uma publicação técnica que Marcos havia feito 2 anos antes num fórum especializado. Uma publicação que ele havia praticamente esquecido. A proposta inicial era de aquisição total da patente por um valor que, ao ser lido, fez Marcos soltar o ar devagar pela boca, como quem acaba de receber um impacto que o corpo ainda não processou. Eram muitos zeros. Ele não disse nada para Renata naquela noite, não porque quisesse esconder, pelo menos não ainda. Havia algo na magnitude do momento que exigia silêncio, como se qualquer palavra prematura pudesse quebrar o encanto ou, pior, tornar real uma esperança que ainda não tinha corpo suficiente para sobreviver ao toque da realidade. Nos dias seguintes, Marcos respondeu ao e-mail com cautela. Pediu mais informações, solicitou reunião com representantes da Vortex e consultou um advogado especializado em propriedade intelectual, o Dr. Renato Queiroz, que trabalhava num escritório discreto na rua Haddock Lobo, longe dos circuitos que Renata frequentava. O encontro com a Vortex aconteceu numa quinta-feira, num café neutro no Itaim Bibi. 2 executivos jovens com iPads na mão e aquela segurança tranquila de quem tem dinheiro o suficiente para não precisar demonstrá-la. Explicaram que o Solaris resolvia um problema que várias empresas do portfólio deles enfrentavam e que, depois de uma análise técnica conduzida por engenheiros contratados, concluíram que a tecnologia era não apenas funcional como difícil de replicar no curto prazo sem infringir a patente. Marcos ouviu com atenção, fez perguntas técnicas, tomou seu café. Dentro dele, havia uma tempestade silenciosa que ele controlava com a mesma disciplina que havia aprendido a controlar bugs de código, isolando, identificando, resolvendo um por vez. Naquele mesmo dia, ao chegar em casa no final da tarde, encontrou Renata arrumada para sair, vestido azul marinho, cabelo preso, brincos de ouro. "Tem jantar com clientes", disse ela, sem que ele tivesse perguntado. "Tudo bem", respondeu Marcos. Ela pegou a bolsa e saiu. Ele ficou parado no corredor por um momento, ouvindo o elevador descer, e então foi até a cozinha fazer um sanduíche. Havia algo naquela cena, a naturalidade com que ela saía, a ausência de qualquer convite, a bolsa italiana que havia custado mais do que um mês de aluguel da garagem, que começou a juntar-se a outras imagens na memória de Marcos com uma geometria perturbadora. A festa de Cecília Monteiro, onde ele havia sido apresentado como um amigo, as mensagens que Renata recebia tarde da noite e respondia com o celular levemente inclinado para longe dele. O fim de semana em que ela viajou para um retiro corporativo em Campos do Jordão e voltou bronzeada,
de um jeito que não combinava com novembro. Marcos não era o tipo de homem que vasculhava celulares, não por ingenuidade, mas por uma questão de integridade pessoal. Ele havia decidido, anos antes, que nunca seria o tipo de parceiro que espiona. Mas havia uma diferença entre espionar e simplesmente prestar atenção, e ele havia prestado atenção o suficiente para saber que alguma coisa estava errada. A confirmação veio de uma forma que ele não havia planejado. Era um sábado de manhã, e o celular de Renata havia ficado sobre a bancada da cozinha enquanto ela tomava banho. Não estava bloqueado. Marcos não foi até ele. Foi o celular que vibrou 2 vezes seguidas, exibindo na tela de notificação o nome G, seguido de uma prévia de mensagem que ele leu sem querer, ou talvez sem querer evitar. Depois que você resolver a situação do inventário, a gente pode finalmente... A mensagem cortava ali, mas era suficiente. Marcos ficou parado diante da bancada. A cafeteira borbulhava ao fundo. O sol entrava pela janela da cozinha em ângulo raso de manhã cedo e dourava tudo com uma ironia que ele não conseguia ignorar. E não tocou no celular. Pegou sua xícara, foi até a varanda e ficou olhando para a cidade por um longo tempo. São Paulo estava acordando lá embaixo, indiferente, com aquela energia permanente de quem nunca para considerar as tragédias pequenas que acontecem em cada um dos seus milhões de apartamentos. Quando Renata saiu do banheiro, encontrou Marcos sentado à mesa com o notebook aberto, como sempre. Nada parecia diferente, e foi exatamente isso que ele decidiu manter, a aparência de que nada havia mudado, porque algo havia se deslocado nele naquela manhã. Não o amor que já estava gasto havia tempo, mas a estratégia. Marcos Drummond havia compreendido, com a clareza fria de um engenheiro diante de um sistema corrompido, que a solução não estava no confronto, estava no código. E o código ele sabia escrever melhor do que qualquer pessoa que Renata havia subestimado na vida. Nos dias seguintes, Marcos continuou sua rotina com uma precisão quase cirúrgica. Acordava cedo, tomava café, ia para a garagem. Voltava tarde, jantava o que havia ou pedia delivery, dormia do lado de uma mulher que já havia decidido partir, mas ainda não havia comprado a passagem. Era uma peça de teatro doméstico que os dois representavam com uma competência perturbadora. O que mudou de forma invisível foi o que ele fazia na garagem. O Dr. Renato Queiroz, o advogado da rua Haddock Lobo, era um homem de poucas palavras e muita experiência com acordos que precisavam de silêncio. Ficou 3 horas ouvindo Marcos na primeira reunião e ao final disse: "Existe uma forma de estruturar isso que protege você em todas as frentes. Vai exigir paciência." Marcos respondeu que paciência era a única coisa que ele tinha em abundância. O processo de due diligence da Vortex durou semanas. Engenheiros externos analisaram o código do Solaris linha por linha. Marcos enviava arquivos criptografados, participava de chamadas de vídeo quando Renata estava fora e mantinha tudo num notebook secundário escondido atrás de caixas de equipamento obsoleto no fundo da garagem. Era um exercício de dupla vida que o desconfortava profundamente. Não por culpa, mas por uma espécie de luto adiantado. Estava encenando uma falência que não existia, habitando uma versão de si mesmo que não era real. Tudo para se proteger de alguém que um dia havia prometido ser seu porto. Enquanto a negociação avançava nos bastidores, a situação em casa seguia seu curso previsível. Renata havia aumentado a frequência das saídas noturnas. As explicações eram sempre plausíveis. Eventos de networking, clientes internacionais, aniversários de colegas. Marcos ouvia e observava, não com rancor, mas com aquela atenção analítica que ele aplicava a padrões de comportamento. Foi numa dessas noites que ele tomou a decisão mais difícil do processo. Havia recebido no notebook secreto um rascunho do contrato definitivo de aquisição. Os valores eram ainda maiores do que os discutidos inicialmente. A Vortex havia descoberto durante a due diligence que o Solaris tinha aplicações em 3 setores adicionais, o que elevava significativamente o valor estratégico da tecnologia. O Dr. Renato havia revisado cada cláusula e considerado o acordo justo e bem protegido. Faltava apenas a assinatura. E foi ali,
naquele momento de clareza absoluta, que Marcus Drummond cometeu o único ato de manipulação deliberada de toda aquela história. Uma mentira plantada com precisão cirúrgica, destinada não a destruir Renata, mas a revelar o que ela já havia decidido fazer. Jantando juntos numa das raras noites em casa, Marcus deixou escapar, com ar preocupado e voz cansada, que havia recebido uma proposta para vender o único bem que ainda possuía em seu nome, um terreno no interior herdado do pai, para investir numa oportunidade de alto risco que um contato havia apresentado. Pode ser uma besteira, disse ele cortando o frango sem pressa, mas acho que não tenho escolha. As dívidas estão chegando. Renata o ouviu em silêncio. Ele não a olhou nos olhos, mas pôde sentir, na qualidade daquele silêncio tenso, que alguma coisa havia se movido nela e que o próximo movimento seria dela. A ligação veio na manhã seguinte, enquanto Marcus estava na garagem revisando o contrato da Vortex pela terceira vez. Era o Dr. Renato Queiroz, com voz de quem dorme bem porque organizou tudo antes de deitar. O processo está pronto para a assinatura final. Podemos marcar para a semana que vem, se o senhor confirmar. Confirmo, disse Marcus. Desligou o telefone, fechou o notebook e ficou olhando para o teto da garagem por um longo tempo. Havia uma infiltração antiga no canto, uma mancha amarelada que ele havia prometido a si mesmo consertar quando tivesse dinheiro. Pensou com uma ironia suave que em breve poderia comprar o prédio inteiro se quisesse. Naquela mesma tarde, Renata chegou em casa mais cedo do que o habitual. Estava com aquela expressão de quem acabou de tomar uma decisão e precisa de espaço para executá-la. Jogou a chave sobre o balcão da cozinha com um barulho que não era acidental e foi direto ao ponto. Marcus, precisamos conversar. Ele estava sentado no sofá com um livro que não estava lendo. Levantou os olhos com a cadência de quem esperava exatamente aquilo. Pode falar. Ela se sentou na poltrona à sua frente, não ao lado dele, detalhe que ele registrou, e cruzou as mãos sobre o joelho com aquela compostura que ela usava em reuniões difíceis no trabalho. Eu quero o divórcio. A palavra pousou na sala como um objeto pesado. Marcus ficou olhando para ela por alguns segundos. Não havia surpresa no rosto dele, e isso perturbou Renata mais do que ela esperava. Ela havia ensaiado aquela cena presumindo algum tipo de reação. Mágoa, raiva, súplica. Qualquer coisa que confirmasse que ele ainda precisava dela. O que encontrou foi uma serenidade que não sabia como interpretar. Tudo bem, ele disse. Renata piscou. Tudo bem? Tudo bem, repetiu ele com a mesma voz calma. Se é o que você quer, eu respeito. Ela ficou em silêncio por um momento, reorganizando o roteiro interno que havia preparado para aquela conversa. Havia ensaiado respostas para resistência, para choro, para promessas de mudança. Não havia ensaiado resposta para aquilo. Você não vai perguntar nada, disse ela, e havia no tom uma mistura de alívio e, estranhamente, decepção. O que você quer que eu pergunte, Renata? Ela se levantou, foi até a janela e ficou de costas para ele, olhando para os prédios do Brooklyn se iluminando no início da noite. Havia algo naquela postura, os ombros levemente erguidos, a mandíbula tensa, que Marcus havia aprendido a reconhecer como um momento em que ela estava calculando quanto poderia conseguir numa negociação. Preciso que seja separação total de bens, disse ela, ainda de costas, incluindo qualquer coisa que venha depois. Não quero ficar presa às suas dívidas. Claro, respondeu Marcus. Ela se virou então e o olhou com uma expressão que tentava ser de pena, mas chegava mais perto de desprezo. Marcus, você vai precisar recomeçar do zero. Você tem consciência disso? Tenho. O terreno que você mencionou ontem, você não deveria vender. É a única coisa concreta que te sobrou. Ele quase sorriu. Quase. Segurou com a disciplina de quem está jogando xadrez e sabe que o próximo movimento decide o jogo. Você está me aconselhando agora? Ela desviou o olhar. Estou sendo razoável. Obrigado pela preocupação, disse ele devagar. Mas já tomei minhas decisões. Renata pegou a bolsa, foi ao quarto e Marcus ouviu gavetas sendo abertas e fechadas pelo corredor. Ela estava inventariando, mentalmente ou fisicamente,
o que levaria e o que deixaria. Era o tipo de coisa que uma pessoa faz quando a saída já está mais planejada do que a chegada jamais foi. Naquela noite, deitado no escuro com Renata dormindo do outro lado da cama, com aquela rigidez de quem finge dormir, Marcos pensou na primeira vez que a havia visto. Num evento universitário, ela havia chegado atrasada e atravessado o auditório inteiro sem se desculpar, como se o mundo devesse esperar. Ele havia achado aquilo fascinante. Levou anos para entender que o que havia interpretado como segurança era, na verdade, uma incapacidade profunda de considerar que outras pessoas também existiam com a mesma intensidade que ela. Nos dias seguintes, o ritmo da separação avançou com uma velocidade que confirmava o quanto ela havia planejado tudo com antecedência. O advogado dela, o Dr. Fábio Lorena, era especialista em direito de família e havia sido acionado. Marcos descobriria depois, semanas antes da conversa no sofá. A cláusula de separação total de bens, incluindo patrimônios futuros, havia sido redigida com uma especificidade que só fazia sentido se a pessoa que a havia solicitado acreditava estar se protegendo de algo concreto. Estava de fato. Só havia calculado errado de qual lado estava o perigo. Entre a conversa no sofá e a data marcada para o divórcio, a convivência no apartamento assumiu aquela qualidade estranha de espaço compartilhado por dois estranhos que ainda não dividiram as despesas. Renata dormia no quarto principal. Marcos havia migrado voluntariamente para o quarto de hóspedes, sem que nenhum dos dois comentasse a transição. As manhãs eram silenciosas. As noites, invisíveis. Ela saía, ele ficava, e o apartamento ficava grande demais para uma pessoa só, e pequeno demais para os dois ao mesmo tempo. Numa dessas manhãs, enquanto tomava café antes de ir para a garagem, Marcos recebeu uma mensagem de sua irmã mais velha, Juliana, que morava em Campinas e com quem ele havia mantido contato esparso durante os anos de casamento. Ela havia escrito apenas: "Estou aqui se precisar." Ele não havia dito nada à família sobre o que estava acontecendo, mas Juliana sempre soube ler entre linhas, onde outros liam apenas silêncio. Ele respondeu com um emoji de coração e guardou o celular. Havia algo libertador naquele gesto pequeno, como se, ao reconhecer que alguém sabia da sua existência de verdade, ele pudesse respirar um pouco mais fundo. Não precisava de conselhos nem de audiência para o que estava prestes a acontecer. Precisava apenas de ter certeza de que, quando tudo terminasse, haveria pessoas reais do outro lado. Marcos assinou o contrato com a Vortex Capital numa quinta-feira discreta, numa sala do escritório do Dr. Renato na rua Haddock Lobo, com duas testemunhas e sem nenhuma cerimônia. Havia algo deliberadamente simples naquele momento. Sem brinde, sem foto, sem comemorações. O Dr. Renato havia estendido a mão para um aperto firme e disse: "Parabéns, Marcos. Você construiu algo que vale." Era o primeiro elogio profissional genuíno que ele ouvia em anos, e veio de um homem que ele havia conhecido havia menos de 2 meses. O valor acordado foi transferido em etapas, com a primeira parcela, já suficiente para tornar qualquer ansiedade financeira uma memória distante, creditada 2 dias úteis depois. Marcos ficou olhando para o saldo no aplicativo do banco por um longo momento, não com a euforia de quem ganhou na loteria, mas com a satisfação específica de quem plantou uma semente num solo que ninguém acreditava ser fértil, e viu a árvore crescer sozinha, no escuro, contra tudo. A data do divórcio havia sido marcada para a segunda-feira seguinte. Marcos chegou ao escritório Carvalho em Associados de camisa social, sem gravata, com a barba por fazer. Não por descuido, mas porque havia decidido conscientemente aparecer exatamente como Renata esperava que ele aparecesse, como o homem que ela havia escolhido deixar para trás. Ela entrou 10 minutos depois com o blazer bege, os saltos altos e aquele sorriso de quem chegou para colher o que plantou. E durante toda a cerimônia burocrática do divórcio, enquanto o Dr. Lorena carimbava e organizava e confirmava termos, Marcos ficou sentado com o celular no bolso, esperando o momento certo, com a paciência de alguém que construiu algo durante 3 anos
e aprendeu, nesse processo, que o tempo sempre foi seu único aliado verdadeiro. O escritório Carvalho em Associados ficava no 12º andar de um edifício espelhado na Avenida Brigadeiro Faria Lima. A recepcionista falava em voz baixa e as cadeiras da sala de espera eram brancas e desconfortáveis de um jeito que parecia proposital, como se o ambiente quisesse lembrar a todos que assuntos legais não deveriam ser confortáveis. Renata havia chegado primeiro. Estava sentada com a coluna ereta e o celular na mão. Vestia o blazer bege, os saltos altos, os brincos de ouro. Havia se preparado para aquele momento com o cuidado de quem sabe que aparências também são documentos. Quando Marcos entrou, ela levantou os olhos brevemente e voltou ao celular. Ele cumprimentou a recepcionista e se sentou a 2 cadeiras de distância, sem cerimonial. O silêncio entre eles tinha aquela qualidade específica de quem já disse tudo o que importava e o que sobrou não encontra mais forma de virar palavras. Renata quebrou primeiro, sem olhar para ele. Você trouxe os documentos que o Lorena pediu? Trouxe. Bom, quanto mais rápido a gente resolver isso, melhor. Concordo. Ela finalmente o olhou e havia naquele olhar uma mistura de impaciência e a necessidade de confirmar que ele ainda era o que ela havia decidido que era. Um projeto que não valeu o investimento. Você vai ficar na garagem? Perguntou ela com um tom que tentava soar prático, mas chegava perto de condescendente. Ainda não decidi. Marcos. Ela baixou o celular. Você precisa ser realista. Com as dívidas que você tem, talvez valha pensar em voltar para Campinas, ficar um tempo com a sua mãe. Havia algo genuíno naquele conselho que o perturbou mais do que qualquer crueldade direta teria perturbado. Ela realmente o via assim, como um homem que precisava voltar para a casa da mãe. Obrigado pela preocupação, disse ele com a mesma frase que havia usado no sofá, na mesma entonação exata. Ela fez um gesto com a mão que significava algo entre como quiser e lá se vai. A porta do corredor se abriu e o Dr. Fábio Lorena surgiu com aquela energia de administrador de crises. Podem entrar. A sala de reunião tinha a mesa de mármore branco e cadeiras de couro bege. Uma parede era inteiramente de vidro, com vista para a Faria Lima lá embaixo, onde o trânsito se movia com a lentidão característica das manhãs de segunda-feira. O advogado de Marcos, indicado pelo Dr. Renato, estava sentado de um lado. O Dr. Lorena sentou-se do outro. Marcos e Renata ocuparam os lugares centrais, um de frente para o outro, com toda a história dos últimos anos entre eles. O processo levou 40 minutos. Cada cláusula foi lida em voz alta, confirmada pelas partes, rubricada. A separação total de bens foi confirmada com ênfase. O Dr. Lorena leu aquela cláusula 2 vezes, a pedido de Renata, que queria ter certeza de que a redação incluía especificamente quaisquer bens ou ativos adquiridos após a data de assinatura, por qualquer das partes, de forma individual. Marcos ouviu aquela frase e manteve a expressão neutra. Renata assinou com uma elegância que parecia ensaiada. A caneta deslizou sobre cada campo com uma firmeza que era também um recado. Estou saindo por escolha, não por derrota. Era a assinatura de uma mulher que acreditava estar indo em direção a algo melhor, a um homem bem-sucedido, a uma vida que finalmente combinava com a imagem que havia construído de si mesma. Quando terminou, fechou a caneta com um clique e a deixou sobre a mesa. Foi então que tirou da bolsa a nota de R$ 50. Deslizou sobre o mármore branco em direção a Marcos com 2 dedos, como quem serve gorjeta a um garçom que prestou um serviço mediano. Para o táxi, disse ela. O Dr. Lorena não reagiu. O advogado de Marcos fixou os olhos nos documentos. Marcos olhou para a nota. Por um segundo que pareceu mais longo do que era, o escritório ficou completamente silencioso. Então, ele a empurrou de volta com a ponta de um dedo sem pressa. Não vou precisar. Ela guardou a nota na bolsa com um encolher de ombros. Levantou-se, ajeitou o blazer e caminhou em direção à porta. Os saltos ecoavam no piso de porcelanato com aquela cadência de quem está saindo de cena convicta de ter ganhado.
Estava quase na porta quando a voz dele a alcançou. Renata! Ela parou. Virou-se com aquela lentidão de quem se preparou para não demonstrar nada. Marcos estava de pé, com o celular na mão. Deslizou o aparelho sobre a mesa de mármore em direção a ela. A tela estava acesa. Achei que você devesse ver isso. Ela se aproximou devagar. Inclinou-se sobre a mesa. Os olhos percorreram a tela e então pararam. Leu. Releu. O aplicativo do banco era simples, com fundo branco e fonte clara. E o saldo exibido não deixava margem para interpretação alternativa. Eram 8 dígitos antes da vírgula. O silêncio que se instalou era de outro tipo agora. Não era mais o silêncio de 2 estranhos esperando burocracia ser concluída. Era o silêncio que precede a percepção de que um passo irreversível foi dado na direção errada. O que é isso? Ela disse, e a voz saiu menor do que ela pretendia. O resultado da venda da patente dos solares, respondeu Marcos. Fechado na semana passada. Renata ficou parada. A bolsa italiana escorregou levemente do ombro. Ela olhou para o Dr. Lorena com os olhos de quem ainda está procurando uma saída num corredor que já se fechou completamente. O contrato pode ser contestado? O Dr. Lorena abriu as mãos sobre a mesa com um gesto que era ao mesmo tempo resposta e desculpa. A cláusula de separação de bens futuros foi inserida a pedido expresso da senhora e confirmada 2 vezes nesta sala. O processo está formalmente encerrado. Renata não respondeu, porque havia uma verdade ali que ela não conseguia reorganizar em argumento. Ela havia construído com as próprias mãos a cláusula que a excluía de tudo, movida pelo desejo de se proteger das supostas dívidas dele. Mas as dívidas eram a encenação. O que era real havia estado guardado numa garagem de Pinheiros, crescendo em silêncio, enquanto ela saía para jantares com outro homem e ria do fracasso do marido em festas de apartamento. Marcos ficou de pé do outro lado da mesa esperando sem pressa, e Renata o olhou por um longo momento, não com raiva, porque a raiva exige uma injustiça que ela não conseguia mais localizar, mas com a expressão de quem finalmente enxerga uma paisagem que sempre esteve ali e escolheu não ver. Não havia o que dizer que não soasse como o que era. Tarde demais. Saiu do escritório sem olhar para trás. Os saltos não ecoavam mais com a mesma firmeza de antes. Havia algo diferente no ritmo deles agora. Um compasso levemente descalibrado, como o de alguém que ainda está andando no escuro depois que os olhos já abriram. O Dr. Lorena organizou os documentos com eficiência profissional e se retirou sem comentários. O advogado de Marcos o cumprimentou com um aperto de mão breve e também saiu, deixando-o sozinho na sala de mármore branco, com o celular na mesa e a vista da Faria Lima do outro lado do vidro. Marcos ficou parado por um momento. Depois pegou o celular, guardou no bolso e foi até a janela. Lá embaixo, São Paulo continuava se movendo com a indiferença característica de uma cidade que não para testemunhar as reviravoltas pessoais de seus milhões de habitantes. Ônibus, carros, pedestres, o ritmo constante de uma metrópole que nunca soube o nome de ninguém, mas abrigou todas as histórias. Ele havia entrado naquele edifício como o homem que Renata havia decidido que ele era. Saía como o homem que sempre havia sido, só que agora o mundo também saberia. Gustavo Almeida soube da notícia por um canal que ele não havia esperado. O próprio Dr. Lorena, que era amigo de um sócio de um escritório com o qual Gustavo trabalhava há anos. São Paulo era uma cidade de 12 milhões de pessoas e 15 mil confidências mal guardadas, e certas informações percorriam os corredores do dinheiro com uma velocidade que qualquer rede social invejaria. A informação era simples. Marcos Drummond havia vendido a patente dos solares por um valor que transformava qualquer plano de ascensão baseado nele desnecessário, e qualquer plano de ascensão baseado em Renata, inútil. Gustavo recebeu essa notícia numa quinta-feira à tarde num almoço no Spot, na Augusta, onde havia combinado de encontrar um colega do setor imobiliário. Ficou alguns segundos em silêncio com o garfo parado no ar. Depois, continuou comendo. Depois, pediu a conta. Naquela noite, Renata tentou ligar 3 vezes. Ele não atendeu. Na manhã seguinte,
respondeu com uma mensagem que tinha a precisão cirúrgica de quem escolheu cada palavra com cuidado. Preciso de um tempo. Muita coisa acontecendo do meu lado agora. Era uma das frases mais antigas do repertório de quem está encerrando algo sem querer ser responsabilizado pelo encerramento. Renata ficou olhando para a mensagem no celular, sentada na cama do apartamento, que havia sido dela e de Marcos, e que agora era só dela. Ela havia ficado com o imóvel na separação, o que havia parecido uma vitória até o dia anterior. Agora, o apartamento era apenas um lugar caro que ela precisaria sustentar sozinha, com o salário de consultora de marketing que pagava bem, mas não pagava tudo que ela havia se acostumado a esperar da vida. Releu a mensagem de Gustavo. Depois, a releu de novo. Havia algo que ela conhecia naquelas palavras, numa frequência que demorou um momento para identificar. Era o mesmo tom que ela havia usado com outras pessoas, em outros momentos, quando uma situação havia deixado de ser conveniente. Era o tom de quem está saindo pela porta lateral, sem fazer barulho. Pela primeira vez em muitos meses, Renata Drummond ficou sozinha de verdade. Não sozinha no sentido de estar num quarto sem companhia. Sozinha no sentido mais amplo e mais difícil, sem o plano que havia construído, sem a segurança que havia calculado, sem a narrativa de que estava caminhando em direção a algo melhor. O apartamento estava silencioso. A cidade lá fora produzia seus ruídos habituais. Buzinas, obras, o latido distante de um cachorro. Mas eles chegavam filtrados pelo vidro da janela, como sons de outro mundo. Ela ficou deitada na cama, olhando para o teto por um tempo que não soube medir. Não havia raiva naquele momento. A raiva viria depois em doses administráveis, ao longo de semanas. Havia algo mais difícil de nomear, uma espécie de espanto diante de si mesma, como se ela estivesse vendo, pela primeira vez com clareza, a sequência de decisões que a havia trazido até ali. Não como vítima de ninguém, essa leitura seria mais confortável, mas menos honesta, como protagonista de escolhas que haviam parecido racionais em cada momento isolado e que, vistas em sequência, formavam um retrato que ela não reconhecia como seu. Levantou-se, foi até a cozinha, fez café. Ficou de pé na bancada onde, semanas atrás, o celular de Gustavo havia pousado com aquela mensagem de notificação que parecia na época uma confirmação de que seu plano estava funcionando. Agora a bancada era apenas uma bancada. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Marcos havia chegado à garagem de Pinheiros pela última vez. Não para trabalhar. Havia encerrado o contrato de aluguel na semana anterior, e a Vortex Capital já havia enviado uma equipe para fazer o levantamento dos equipamentos que seriam transferidos para o escritório deles. Havia ido para buscar os últimos pertences pessoais, alguns livros técnicos, uma caneca que sua irmã Juliana havia dado de presente de aniversário e a parede de post-its. Ficou diante dos papéis amarelados por um bom tempo. Havia ideias ali que nunca havia implementado, perguntas que nunca havia respondido, fragmentos de raciocínio de noites em que o código não funcionava, e ele precisava colocar os pensamentos em algum lugar fora da cabeça. Era uma arqueologia privada, a estratigrafia de 3 anos de trabalho invisível. Tirou alguns post-its da parede com cuidado. Outros ele deixou. Havia algo certo em deixar parte daquilo ali, como se a garagem precisasse guardar alguma memória de que algo havia sido construído entre suas paredes de concreto e infiltração no teto. Pegou a caneca, os livros, os post-its escolhidos, e foi até a porta. Deu uma última olhada. A luz da tarde entrava pela janela lateral em ângulo raso e dourava o chão de cimento de um jeito que tornava o lugar mais bonito do que era, ou talvez mais bonito do que ele havia percebido enquanto estava nele. Fechou a porta, entregou a chave ao zelador do prédio, agradeceu pelo tempo e saiu para a rua de Pinheiros com aquela leveza específica de quem finalmente depositou um peso que havia carregado tanto tempo que esqueceu como era não carregá-lo. O celular vibrou. Era Juliana. "Quando você vem para Campinas? Minha sogra faz churrasco no domingo." Ele sorriu. Respondeu que ia. E pela primeira vez em muito tempo, havia na frente dele não um problema a resolver,
Mas uma tarde aberta, sem prazo, sem dívida, sem encenação. Apenas São Paulo ao redor, com sua vastidão e seu barulho e sua indiferença generosa. A cidade que havia sido palco de tudo aquilo sem julgar ninguém, e que continuaria sendo palco de tudo que viesse a seguir. Naquela noite, Marcos se hospedou num hotel simples no centro, não por necessidade, mas por escolha. O apartamento do Brooklyn ainda estava em processo de transferência, e ele havia decidido que não queria passar nem mais uma noite num lugar que havia deixado de ser lar muito antes da assinatura do divórcio. O hotel tinha cama limpa, banheiro silencioso e uma janela com vista para um trecho da Consolação, onde uma árvore antiga havia empurrado o calçamento para os lados ao longo de décadas, curvando o concreto com a paciência lenta de quem sabe que o tempo sempre esteve do seu lado. Marcos ficou olhando para a árvore um bom tempo antes de dormir. Havia algo nela que lhe parecia familiar. Aquela insistência discreta, aquele crescimento que ninguém havia visto acontecer, mas que estava ali, inegável, no resultado. Dormiu bem, melhor do que havia dormido em meses. Na manhã seguinte, acordou sem alarme. Tomou café no balcão do hotel com dois velhos que discutiam futebol com a intimidade de quem faz aquilo toda manhã há anos, e então abriu o notebook pela primeira vez sem pressa, sem código para corrigir, sem prazo para cumprir. Tinha e-mails da Vortex com detalhes de onboarding, uma mensagem do Dr. Renato confirmando a segunda parcela, e uma notificação de um fórum técnico onde 3 anos antes havia publicado o artigo que a equipe da Vortex havia encontrado. Havia 6 novos comentários no artigo, todos de pessoas que queriam saber mais sobre os solares. Ele fechou o notebook, terminou o café e foi para a rua. São Paulo estava acordando ao redor com aquela energia de cidade que nunca dorme, mas todas as manhãs finge recomeçar. 3 semanas depois do divórcio, Renata Drummond estava sentada na sala de reunião da agência, onde trabalhava como consultora sênior de marketing, ouvindo uma cliente falar sobre o reposicionamento de uma marca de cosméticos, quando seu celular vibrou discretamente sobre a mesa. Era um alerta de notícia. O título dizia: Vortex Capital adquire patente de software brasileiro por valor recorde. Tecnologia promete transformar gestão contratual no setor jurídico. A reportagem era do caderno de negócios de um dos maiores portais de tecnologia do país. Havia uma foto do escritório da Vortex, números impressionantes, e no 5º parágrafo o nome do criador da tecnologia, Marcos Drummond, engenheiro de software independente de São Paulo. Renata pousou o celular com a tela virada para baixo e voltou a ouvir a cliente. Mas a reunião havia deixado de existir de verdade para ela naquele momento. O que havia era a imagem daquele parágrafo com o nome de Marcos, ocupando um espaço na cabeça dela que ela não conseguia fechar. Depois que a cliente foi embora e os colegas voltaram às suas mesas, ela ficou sozinha na sala de reunião por alguns minutos. Abriu o artigo de novo no celular, leu com atenção desta vez. Havia detalhes técnicos que ela não compreendia, mas os números eram universais, e o retrato que emergia era o de uma tecnologia que havia sido desenvolvida durante anos em condições precárias, ignorada pelo mercado por tempo demais, e que finalmente havia chegado às mãos certas. Havia também uma frase do CEO da Vortex que ela leu 2 vezes. Identificamos os solares num fórum técnico, onde o criador havia publicado um artigo detalhado há 3 anos. O que nos surpreendeu não foi apenas a qualidade da solução. Foi o fato de que alguém havia construído algo desse nível praticamente sozinho, sem capital externo e sem reconhecimento. Ela fechou o artigo. Lá fora, a cidade continuava. Dentro dela, algo havia se assentado com o peso específico das verdades que não podem ser desfeitas. Naquela mesma semana, as contas do apartamento chegaram. Condomínio, IPTU parcelado, luz, internet, o plano de saúde que ela havia contratado sozinha, depois que saiu do regime conjugal. Somados, os números não eram impossíveis, mas eram suficientes para tornar visível, com uma clareza que o planejamento anterior havia obscurecido, que ela havia baseado sua segurança financeira na expectativa de um relacionamento que não havia se concretizado da forma que calculara.
Gustavo havia sumido com a elegância específica dos homens que nunca assumem explicitamente o que estão fazendo. As mensagens foram rareando, os planos foram sendo adiados com justificativas plausíveis, até que o silêncio havia simplesmente tomado o lugar de tudo. Ela havia tentado, numa noite de mais fraqueza do que orgulho, ligar uma última vez. Ele havia atendido, falado por 4 minutos sobre uma viagem de negócios e muita coisa acontecendo, e desligado com uma promessa vaga que ambos sabiam que não seria cumprida. Era, ela reconheceu, exatamente o que ela merecia, não no sentido punitivo, mas no sentido de que havia colhido um relacionamento construído sobre conveniência e encontrado conveniência de volta. A diferença era que, quando a conveniência havia acabado para Gustavo, ele havia partido. Quando havia acabado para ela, no casamento com Marcos, ela também havia partido. A simetria era perfeita e desconfortável. Numa tarde de quinta-feira, Renata saiu mais cedo do escritório sem dar explicações e foi caminhar no Ibirapuera. Não era algo que ela costumava fazer. Havia sempre reuniões, clientes, projetos, a arquitetura contínua de uma agenda que não deixava espaço para caminhar sem destino. Mas algo naquele dia havia exigido espaço aberto e céu visível, e ela havia obedecido sem racionalizar. Caminhou pelo parque por quase 1 hora. Observou famílias no lago, grupos de amigos, corredores solitários, casais que discutiam em voz baixa e outros que riam de piadas que só eles entendiam. Era a São Paulo menos conhecida, não a cidade das reuniões e dos carros e dos projetos, mas a cidade das pessoas que simplesmente existem num espaço compartilhado, sem nenhum propósito específico, além de estar ali. Sentou-se num banco próximo ao museu. Tirou o celular da bolsa, abriu a galeria de fotos e ficou olhando imagens antigas. Havia algumas do casamento, não a cerimônia que ela raramente revisitava, mas fotos do cotidiano. Uma de Marcos dormindo no sofá com um notebook aberto sobre o peito. Outra dos dois num mercado, ela de costas escolhendo vegetais e ele fazendo uma careta engraçada para a câmera que ela havia levantado de improviso. Havia um sorriso naquela foto. O dele, genuíno, sem pose. O tipo de sorriso que uma pessoa faz quando não sabe que está sendo fotografada. Ela ficou olhando para aquela imagem por um tempo. Depois, guardou o celular na bolsa, fechou os olhos por um momento e ouviu o vento no parque e o barulho distante da cidade ao redor. Havia muito a pensar. Havia decisões a tomar, contas a organizar. Uma vida que precisava ser reconfigurada sem os alicerces que ela havia presumido que estariam lá. Mas aquele não era o momento das decisões. Era o momento de ficar sentada num banco do Ibirapuera e deixar o peso de tudo aquilo pousar onde precisava pousar antes que ela pudesse, com honestidade, começar a levantar de novo. E ela ficou. Até o sol começar a diminuir sobre os prédios ao fundo e o parque ganhar aquela luz dourada de fim de tarde que transformava por alguns minutos até os lugares mais comuns em algo parecido com beleza. Naquela noite, de volta ao apartamento, ela ligou para a mãe pela primeira vez em semanas. Não para contar tudo. Não estava pronta para isso. Mas para ouvir uma voz familiar num espaço que havia ficado silencioso demais. Sua mãe, Dona Beatriz, atendeu no segundo toque com aquela prontidão de quem está sempre disponível para as pessoas que ama, independente de quanto tempo tenha passado desde a última ligação. Renata! Que bom, filha. Estava pensando em você hoje. Eu sei, mãe, eu sei. Elas ficaram na linha por quase 1 hora. Renata sentada no chão da sala, com as costas encostadas no sofá, as pernas esticadas, a janela aberta para a noite de São Paulo. Dona Beatriz falou sobre o jardim, sobre o vizinho novo, sobre uma série que estava assistindo. Renata ouviu, fez perguntas, riu em alguns momentos. Um riso menor do que o habitual, mas genuíno. Quando desligou, o apartamento parecia ligeiramente diferente. Não resolvido. Nada havia se resolvido, mas habitável de um jeito que não estava sendo há algum tempo. Ela foi para a cama. Ficou olhando para o teto no escuro como havia feito tantas outras noites naqueles meses,
mas desta vez sem atenção de quem está ensaiando o próximo passo. Havia apenas o teto, o silêncio, e a noite lá fora fazendo o que a noite sempre faz, passando, com ou sem permissão, em direção ao dia seguinte. E Renata Drummond, pela primeira vez desde que tudo havia começado a se desmontar, deixou o dia seguinte ser apenas o dia seguinte, sem plano, sem cálculo, sem o peso de uma narrativa que ela ainda não sabia como reescrever. Do outro lado da cidade, Marcos havia ido ao churrasco em Campinas no domingo e voltado transformado por algo que não era a comida nem o vinho, mas pela qualidade específica de ser visto por pessoas que o conheciam de verdade. Juliana havia abraçado com aquela intensidade de irmã mais velha que não precisa de palavras. O marido dela, Paulo, um professor de história calado e observador, havia tocado no assunto apenas uma vez. Você está bem de verdade? E quando Marcos respondeu que estava, havia aceito sem precisar de mais. A mesa havia sido farta, o dia havia sido longo, e na hora de voltar para São Paulo, Juliana havia ficado na porta da rua com os braços cruzados e um sorriso. Você vai ser feliz, sabia? Disse ela. Você sempre foi bom em recomeçar. Só demorou para acreditar nisso. Marcos havia ficado alguns segundos sem responder. Depois deu um abraço que durou mais do que o costume. No carro de volta, com a rodovia escura ao redor, ele pensou nessa frase. Bom em recomeçar. Havia muito que restou. 2 meses depois do divórcio, o nome de Marcos Drummond havia percorrido os círculos de tecnologia e direito corporativo de São Paulo com aquela velocidade específica das histórias que as pessoas gostam de contar porque parecem inventadas. O engenheiro que passou 3 anos desenvolvendo um software numa garagem de Pinheiros sem que ninguém levasse a sério. A venda milionária para um fundo internacional. O divórcio assinado dias antes com uma cláusula de separação de bens que excluía a ex-esposa de qualquer participação nos resultados. A história havia chegado a um podcast de empreendedorismo, que a havia transformado num episódio sobre persistência e timing. Havia chegado também a um grupo de WhatsApp do qual Cecília Monteiro, a anfitriã da festa onde Renata havia apresentado Marcos como um amigo, fazia parte. Cecília havia encaminhado a matéria para 17 pessoas com uma mensagem de 3 palavras que dispensava qualquer comentário adicional. Renata não havia lido aquela mensagem, mas havia lido outras, e havia chegado a um ponto depois da 3ª semana em que ela havia simplesmente parado de abrir certos grupos e certas conversas, construindo uma bolha de silêncio em torno de si mesma que era tanto proteção quanto necessidade. O trabalho havia se tornado o centro de equilíbrio. Não por vocação súbita, ela sempre havia gostado do que fazia, mas porque o escritório era o único lugar onde ela ainda era claramente competente, onde as regras eram conhecidas, onde o esforço produzia resultados rastreáveis. Havia assumido um projeto grande de reposicionamento de marca para uma rede de clínicas odontológicas, mergulhado no briefing com uma intensidade que seus colegas notaram e interpretaram como ambição, mas que era, na verdade, o jeito mais honesto que ela havia encontrado de atravessar os dias. Foi numa tarde de trabalho tardio, quando o escritório já estava quase vazio e ela terminava a última revisão de uma apresentação, que o celular tocou com um número que ela não tinha salvo. Ela atendeu por reflexo. Renata! A voz era masculina, levemente formal. Meu nome é André Bassi. Sou sócio do escritório Bassi em Monteiro, advocacia empresarial. Eu sei que é um contato inesperado, mas recebi sua indicação por uma colega em comum, a Fernanda Lopes, da agência Plural. Estamos precisando de uma consultora de marketing para um projeto de comunicação institucional. E o seu nome surgiu mais de uma vez. Ela ficou 1 segundo em silêncio. Depois disse que estava ouvindo. A conversa durou 20 minutos. André Bassi tinha a voz de quem pensa antes de falar, o que ela notou e apreciou. O projeto era sólido. Reposicionamento da identidade visual e comunicação externa de um escritório de médio porte que estava crescendo e precisava atualizar sua presença no mercado. Era exatamente o tipo de trabalho que ela sabia fazer bem. Combinaram um café na semana seguinte para conversar melhor. Ela desligou o telefone
e ficou olhando para a tela do computador por um momento. Havia algo levemente absurdo naquilo. O mundo continuava. Os projetos continuavam. As pessoas ligavam com oportunidades, as conversas aconteciam, a vida seguia seu ritmo com aquela indiferença gentil que não pede permissão. Ela havia passado semanas se sentindo como alguém que havia saído dos trilhos, como se o acidente que havia acontecido no escritório de mármore branco da Faria Lima tivesse congelado o tempo ao redor dela, enquanto o restante do mundo avançava. Mas o restante do mundo não havia avançado sem ela. Ela havia apenas parado de prestar atenção nele. Salvou a apresentação, fechou o notebook e foi embora mais leve do que havia chegado. Naquela mesma semana, Marcos havia se reunido pela primeira vez com a equipe da Vortex Capital num escritório na Vila Olímpia, moderno e aberto, com plantas no meio da sala e mesas sem divisórias. Eram 6 pessoas ao redor de uma mesa de madeira clara, todas falando sobre o futuro dos solares com a energia de quem está construindo algo, não apenas administrando o que já existe. A diretora técnica da Vortex, uma mulher de nome Patrícia Yamada, havia apresentado um roadmap de desenvolvimento que expandia a tecnologia para 3 novos setores no prazo de 18 meses. Ela havia passado pelos slides com eficiência e precisão, e Marcos havia percebido, ouvindo, que aquelas pessoas haviam levado menos de 2 meses para enxergar potenciais que ele havia vislumbrado, mas não conseguido articular sozinho. Havia algo humilhante e libertador nisso ao mesmo tempo. Humilhante porque 3 anos eram muito tempo para alguém ter ficado invisível. Libertador porque os solares agora tinham uma equipe, um orçamento, uma estrutura, coisas que uma garagem de Pinheiros nunca poderia oferecer. Ao final da reunião, Patrícia havia perguntado se ele teria interesse em permanecer envolvido no desenvolvimento como consultor técnico sênior. A proposta incluía remuneração, participação nos resultados e flexibilidade de horário. Marcos havia dito que precisava pensar. Ela havia dito que entendia e que não havia pressa. No elevador de volta ao térreo, ele havia ficado sozinho por alguns andares e pensado no post-it da garagem. Para que serve uma solução que ninguém vê? A resposta ele finalmente compreendia. Não era filosófica, era prática. Uma solução que ninguém vê precisa encontrar quem a enxergue. E às vezes isso leva tempo. Às vezes leva 3 anos e uma garagem com infiltração no teto. Mas chega. Na semana seguinte, Marcos aceitou a proposta da Vortex. Não porque precisasse do dinheiro. A venda da patente havia resolvido isso com folga, mas porque havia algo na ideia de continuar construindo, de ver os solares crescer para além do que ele havia conseguido fazer sozinho, que parecia a continuação natural de tudo aquilo, em vez do encerramento. Ele havia passado 3 anos acreditando numa tecnologia que mais ninguém via. Agora que outros a viam, parar parecia um desperdício de perspectiva. Instalou-se num apartamento alugado em Pinheiros, a poucas quadras da antiga garagem. O novo lugar tinha janelas grandes, uma varanda estreita com vista para os fundos de outros prédios e um café na esquina que abria às 7 da manhã. Era simples, era confortável e era completamente seu. Na primeira manhã no apartamento novo, Marcos acordou cedo, fez café na varanda enquanto a cidade acordava ao redor e abriu o notebook sem urgência. Havia e-mails, um relatório da Vortex para revisar, mensagens de conhecidos que haviam lido as matérias e queriam retomar contato com aquela curiosidade específica de quem está recalibrando onde uma pessoa se encaixa na própria narrativa deles. Ele respondeu com calma a cada um, sem pressa, sem a ansiedade dos anos anteriores. Havia algo diferente agora, não na cidade, não nas pessoas, mas na relação dele com o próprio tempo. Como se ele houvesse finalmente encontrado o ritmo que lhe pertencia, o que significava que não havia mais necessidade de correr para provar algo que já estava provado. Havia uma mensagem de Juliana dizendo que estava feliz. Ele respondeu que estava também. E era verdade. Não a felicidade performática de quem chegou a algum destino e quer que todos saibam, mas aquela felicidade mais quieta, mais sólida, de quem sabe que o caminho que está andando é o seu.
O tipo de certeza que não precisa de plateia, que existe mesmo quando ninguém está olhando, que foi construída não numa virada de mesa num escritório de mármore, mas em 3 anos de noites, numa garagem onde a única testemunha era a infiltração no teto e a cidade lá fora que não sabe o nome de ninguém. Tomou o café até o fim. Depois abriu o relatório da Vortex e começou a trabalhar. O café na esquina do escritório Bassi em Monteiro era um daqueles lugares que existem em São Paulo sem precisar anunciar isso. Um balcão de madeira escura, xícaras grossas, luz de janela e o barulho da rua entrando pela porta sempre entreaberta. Renata chegou 5 minutos antes do horário e ficou de pé no balcão esperando o que era incomum nela. Ela sempre chegava exatamente no horário ou levemente atrasada. Estratégia inconsciente de quem prefere que o outro espere. André Bassi chegou pontual. 40 anos, cabelos curtos com algum grisalho nas têmporas, a camisa social sem gravata de quem trabalha num escritório que decidiu ser sério sem ser formal. Tinha um aperto de mão firme e um jeito de olhar que era atento sem ser invasivo. Renata, obrigado por vir. Claro. Fiquei curiosa com o projeto. Sentaram-se numa mesa ao fundo. André pediu café sem açúcar. Ela pediu o mesmo. Ele abriu uma pasta fina com um briefing impresso. Detalhe que ela notou. Poucos clientes ainda imprimiam e foi direto ao ponto. O escritório havia crescido 40% nos últimos 2 anos, atraindo clientes de médio porte nos setores de tecnologia e propriedade intelectual. A comunicação externa, porém, havia ficado para trás. O site era antigo, a identidade visual era genérica e o posicionamento de marca não refletia o que o escritório havia se tornado. Precisamos parecer o que já somos, disse André, com aquela precisão de quem sabe exatamente o que quer, mas não sabe como pedir. Não queremos grandiosity, queremos credibilidade. Renata ouviu com atenção. Fez perguntas sobre o público-alvo, sobre os principais diferenciais do escritório, sobre os concorrentes que eles admiravam e os que queriam se diferenciar. Era o tipo de conversa que ela sabia conduzir bem, e havia algo reconfortante em perceber que essa competência não havia sumido nos meses anteriores. Havia apenas ficado guardada, esperando ser usada. Ao final de 40 minutos de conversa, André fechou a pasta. Acho que você entende exatamente o que precisamos. Você toparia? Toparia, disse ela sem hesitar. Eles fecharam os termos por e-mail na semana seguinte. Era um projeto de 4 meses, com escopo bem definido e remuneração justa. Não era o maior projeto que ela havia tocado, nem o mais glamuroso, mas havia nele uma clareza de propósito que alguns dos projetos anteriores, mais vistosos, não tinham. Nas semanas que se seguiram, Renata mergulhou no trabalho com uma concentração que não era fuga, mas presença. Havia uma diferença, ela estava descobrindo, entre trabalhar para provar algo e trabalhar porque o trabalho em si importa. Durante anos ela havia operado no primeiro modo, construindo uma imagem, uma posição, uma narrativa de chegada. Agora, por alguma razão que ela não conseguia articular completamente, mas que sentia como alívio, ela estava simplesmente fazendo o trabalho. Numa tarde, revisando o novo posicionamento de marca do escritório Bassi em Monteiro, ela havia escrito numa frase de apresentação: advocacia construída sobre o que realmente importa, o que você tem a dizer e como você diz. Havia relido a frase e ficado algum tempo olhando para ela, não porque fosse extraordinária, mas porque era verdadeira. E havia algo no ato de escrever algo verdadeiro que a satisfez de um jeito que ela havia esquecido como era. André havia aprovado sem modificações e dito que era exatamente isso. Num dos encontros de alinhamento, eles se reuniam uma vez por semana, num café perto do escritório. Ele havia feito uma pergunta inesperada no final da conversa. Como você chegou no marketing de identidade de marca? Não é o caminho mais óbvio para quem começa em publicidade. Ela havia pensado por um segundo genuíno antes de responder. Acho que sempre me interessei mais pela pergunta quem você é do que o que você vende. A segunda é mais fácil. A primeira é onde as coisas ficam interessantes. André havia ficado olhando para ela por um momento,
não com o olhar avaliador de cliente, mas com o de alguém que ouviu algo que reconhece. Faz sentido, disse ele, e mudou de assunto. Mas ela havia carregado aquela resposta consigo, no caminho de volta para o escritório. Havia algo nela que ecoava além do contexto profissional. Quem você é, em vez de o que você vende. Ela havia passado anos construindo uma versão de si mesma que era essencialmente uma proposta de venda. A mulher que pertencia, que circulava, que estava sempre em ascensão. Havia investido nessa versão com a seriedade de quem investe num ativo. E havia descoberto da maneira mais incômoda possível que ativos podem se desvalorizar quando o mercado muda. O que ficava, quando a proposta de venda sumia, era a pergunta que ela havia evitado por muito tempo. Quem era ela, de fato, quando não estava tentando ser o que achava que precisava ser? Não havia resposta pronta, mas havia pela primeira vez em meses disposição para procurar. Na última sexta-feira de agosto, Renata saiu do escritório no horário, foi ao mercado da rua, comprou ingredientes para uma massa que sua mãe havia ensinado há anos e que ela raramente fazia, e cozinhou sozinha no apartamento com música no fundo e a janela aberta para a noite. A massa ficou boa. Ela comeu no sofá, sem tela, ouvindo a cidade lá fora. Era uma noite comum, e havia algo extraordinário justamente nisso. Naquela mesma noite, do outro lado da cidade, Marcos havia terminado a primeira versão de um novo projeto pessoal. Não ligado aos solares, não encomendado pela Vortex, mas algo que havia surgido de uma conversa com Patrícia e Amada sobre lacunas que o mercado ainda não havia resolvido. Era uma ideia preliminar, cheia de perguntas sem resposta, mas havia nela aquela energia específica de início que ele havia aprendido a reconhecer. A sensação de que algo vale a pena ser construído antes mesmo de saber exatamente o que vai se tornar. Salvou o arquivo, fechou o notebook e foi até a varanda com o último copo de água do dia. A noite de Pinheiros estava clara. Um daqueles acasos meteorológicos em que a poluição recua e São Paulo mostra que tem estrelas também. Havia luz em centenas de janelas ao redor, cada uma com a sua história invisível, o seu drama particular, a sua versão de tudo que uma vida pode conter. Marcos ficou na varanda por algum tempo, não pensando em Renata, não pensando no divórcio, não revisando o passado com o olhar de quem ainda está tentando entender o que deu errado. Havia feito esse percurso nas semanas anteriores e havia chegado ao único lugar onde ele podia chegar, ao entendimento de que algumas histórias terminam não porque alguém falhou, mas porque seguiam direções diferentes desde o começo, e a diferença entre as direções só fica visível depois que o caminho já foi percorrido. Havia sido ferido. Havia ficado bravo em alguns momentos com aquela raiva quieta e controlada de quem sente mas não performa. Havia também, em alguns momentos muito específicos das últimas semanas, sentido falta de certas versões de Renata, a que ria de piadas ruins no café da manhã, a que tinha opiniões fortes sobre arquitetura, a que dormia sempre com a janela entreaberta mesmo no inverno. Aquelas versões haviam existido de verdade. Só não haviam sido suficientes para segurar o resto. Mas tudo isso estava ficando para trás. Não apagado. Ele não era do tipo de pessoa que apaga, mas arquivado no lugar certo, onde as coisas que já foram ficam sem ocupar o espaço das que ainda estão por vir. Bebeu o último gole de água, voltou para dentro, dormiu. São Paulo continuou lá fora, acesa e barulhenta, e completamente indiferente, fazendo o que as grandes cidades fazem melhor, abrigar sem julgamento todos os começos e todos os finais ao mesmo tempo, na mesma noite, na mesma imensidão urbana, onde cada janela iluminada é uma história que ninguém de fora consegue ler por completo, e talvez seja exatamente por isso que elas continuam acesas. 6 meses depois do divórcio, São Paulo estava em outubro. Aquele outubro paulistano de calor repentino e chuvas de fim de tarde que chegam sem avisar e passam com a mesma pressa. As jacarandás da Avenida Paulista haviam florescido de novo com aquela violência lilás que acontece todo ano e todo ano surpreende quem passa. Marcos Drummond estava sentado numa mesa de um restaurante de Pinheiros. Não o tipo de restaurante que se frequenta para ser visto, mas o tipo que se frequenta porque a comida é boa
e o barulho é humano. Estava com Patrícia Yamada e 2 outros engenheiros da Vortex, e falavam sobre o novo módulo dos Solaris com aquela mistura de entusiasmo técnico e praticidade de quem já passou da fase de sonhar para a fase de construir. Havia algo diferente nele que as pessoas ao redor notavam, mas raramente conseguiam nomear. Não era o dinheiro, embora fosse real e tivesse resolvido questões que antes pesavam como blocos de concreto. Era outra coisa. Era o jeito de uma pessoa que parou de se desculpar pela sua própria existência, que havia aprendido, da forma mais dura e mais definitiva possível, que o valor de algo não é definido por quem não consegue ver. A conversa no restaurante foi boa. A comida foi melhor. Quando foram embora, Marcos caminhou de volta para o apartamento a 3 quadras de distância, pelas ruas de Pinheiros, que já conhecia de cor, com aquela familiaridade de quem escolheu um lugar para estar e não apenas parou onde a vida empurrou. A varanda o esperava com o céu aberto e a cidade ao redor. Naquela mesma tarde, do outro lado da cidade, no escritório da Bassi em Monteiro, Renata havia apresentado a versão final do projeto de identidade de marca. André Bassi havia ouvido a apresentação inteira sem interromper, o que ela havia aprendido a reconhecer como sinal de atenção genuína, não de indiferença, e ao final havia dito simplesmente: "É muito bom. É o que precisávamos." Ela havia agradecido sem exagero, empacotado os materiais e saído do escritório com aquela satisfação específica do trabalho concluído com honestidade. Na calçada, havia parado por um momento. O sol de outubro batia na fachada dos prédios com aquela luz de fim de tarde que dourava as bordas de tudo. As pessoas passavam, os ônibus passavam, a cidade passava, e ela havia ficado parada por alguns segundos no meio de tudo aquilo, sem destino imediato, sem pressa, apenas presente, de uma forma que havia sido difícil de alcançar, mas que agora chegava sem que ela precisasse construir. Não havia resolução dramática para a história dela. Não havia o momento em que tudo faz sentido de repente e a vida se reorganiza numa narrativa coerente. Havia, em vez disso, o que a vida costuma oferecer para quem para de exigir narrativas. Dias que chegam com suas oportunidades e seus desafios, trabalho que importa, pessoas que ligam na hora certa, a massa da mãe numa sexta-feira, a janela aberta para a noite. Havia também, se ela fosse honesta, e ela estava aprendendo a ser, uma lição que não havia pedido, mas que havia recebido de qualquer forma. A de que o valor das pessoas não é determinado pelo que elas produzem enquanto estão ao nosso lado, mas pelo que carregam em si independente de nós, e que subestimar alguém é sempre, em última instância, uma perda nossa. Ela havia subestimado Marcos. Havia escolhido enxergar apenas o que confirmava o que queria acreditar, e havia construído com essa escolha uma versão da realidade que pareceu sólida até o momento em que a tela do celular mostrou que era feita de presunção. Não havia arrependimento paralisante nessa compreensão. Havia algo mais útil: discernimento. A disposição de olhar para as pessoas, para si mesma também, com mais cuidado e menos certeza. E havia também uma cidade inteira ao redor, impossível de ser resumida, impossível de ser esgotada, sempre maior do que qualquer história que acontece dentro dela. São Paulo não sabe o nome de ninguém, mas guarda todas as histórias. A de um homem que construiu algo invisível durante 3 anos numa garagem com infiltração no teto e saiu dali com a certeza de que o tempo havia sido o seu único aliado real. A de uma mulher que passou anos correndo em direção a uma versão de si mesma que não tinha raízes e que, ao parar para finalmente respirar, descobriu que o chão embaixo dos seus pés era mais sólido do que ela havia presumido. A de um amor que não durou, mas que deixou, como todo amor deixa, alguma coisa que nenhuma cláusula contratual consegue regular. O conhecimento de si mesmo, que só acontece quando somos vistos por alguém, mesmo que esse alguém, no fim, não tenha ficado. E em algum lugar entre essas duas histórias, a cidade continuava, com seus ruídos e suas luzes, suas garagens e seus escritórios de mármore, suas jacarandás de outubro e seus cafés abertos às 7 da manhã, abrigando sem julgamento
tudo que uma vida pode conter quando para de tentar ser o que não é e começa, finalmente, a ser o que sempre foi. Fim da história. Se essa história te tocou de alguma forma, se você já se sentiu invisível quando merecia ser visto, ou se já passou pelo momento difícil de reconhecer que subestimou alguém que importava, então você sabe que essas histórias falam de algo real. Aqui no canal é exatamente isso que a gente traz. Narrativas que vão além do drama e chegam no que há de mais humano em cada um de nós. Se você ainda não se inscreveu, esse é o momento certo. Cada semana tem uma história nova esperando por você. Deixa o seu like, porque ele ajuda essas histórias a chegarem em mais pessoas que precisam ouvir. E nos conta nos comentários. Qual parte dessa história chegou mais perto de você? A gente lê tudo, e a sua resposta faz parte dessa conversa também. Cada história que você ouve aqui foi construída com o cuidado de quem sabe que narrativas bem contadas têm o poder de nos devolver algo que o dia a dia às vezes rouba. A capacidade de sentir, de refletir, de reconhecer nas vidas dos outros os fragmentos da nossa própria. O Marcos e a Renata são personagens, mas a garagem, as noites de trabalho invisível, a cláusula que se volta contra quem a escreveu, tudo isso existe de verdade em histórias que acontecem todos os dias, nas cidades grandes e pequenas, nos escritórios e nas garagens, nos momentos em que o valor de alguém finalmente se revela para quem não quis ver antes. Fique com a gente. As próximas histórias já estão sendo construídas com a mesma dedicação para você.